Boa noite a todos. Todos sejam bem-vindos, né? Agradecer primeiramente a Deus por permitir, né, estarmos aqui reunidos e estudarmos juntos. Que o convite não é só para mim, né? É para todos nós que estamos aqui para estudarmos a doutrina espírita, a doutrina consoladora, né, que conforta, que esclarece, né, através dos estudos elaborados por Kardec. Ela vai nos dando luz onde às vezes havia dificuldade de entendimento, né, de saber o que nós viemos fazer aqui nesse planeta, né? Onde é a nossa origem? Por onde, aonde vamos? Onde nós estamos, né? E a partir desse ponto, e onde mais nós vamos caminhar? Com certeza muitos de nós questionamos nas nossas mentes alguma coisa que traz até um pouquinho de ansiedade, mas uma ansiedade homeopática, né, com doses homeopáticas. Ela é salutar para nos sairmos do nosso ponto, né, de aconchego, de conforto e trazer nós a reflexão. Então, na noite do capítulo 6, o Cristo Consolador, o Consolador prometido. Primeiramente, Consolador prometido, o que é? Primeiro nós vamos identificar ele, qual foi o momento que ele, durante toda a nossa existência, ele chegou até nós. Ele fez o trajeto para estar aqui. Ele não foi o Consolador prometido lá de Moisés, né? Na verdade, foram as revelações, e ele fez uma caminhada. Nós vamos só passar aqui uma caminhada, né, com ele para nós nos identificarmos, fundamentar, né, quer dizer, mostrar o caminho que foi percorrido. Na época de Moisés foi a primeira revelação, foi dada a nós, né? Nós temos assim uma coisa interessante, que a gente quando fala, a gente fala o povo da época de Moisés. Quem era? Éramos nós. E na época que a revelação de Moisés, existiam as leis de Moisés. E passando pelas leis de Moisés, tem a segunda revelação, que foi a chegada de Jesus. Moisés no Velho Testamento, com a chegada de Jesus, Novo Testamento. E foi testado, né? Jesus já foi testado. Quando Jesus se encontrava aqui, ele foi questionado, que na maioria das vezes, todas as vezes, Jesus era questionado, colocava ele em xeque-mate, e foi questionado o seguinte: você veio destruir a lei? Que eram as leis de Moisés. Ele, não, eu não vim destruir a lei, eu vim fazer cumpri-la e vivenciá-lo, né, a lei divina. Não era que ele estava de acordo com as leis mosaicas, né? Porque as leis de Moisés, se ficasse só naquele tempo, com certeza aí iríamos ter dificuldades para nós hoje termos a nossa consciência, né? O que é a consciência? A capacidade de saber interpretar as coisas. E aí veio Jesus, e ao sair, né, do planeta, ele está conosco o tempo todo, né, ao tempo a gente fala, Jesus foi embora. Não, Jesus nunca foi, ele está conosco constantemente, porque passado e futuro não existe. Então ele está conosco. Ao sair ele disse, olha, se me amais e cumprir os meus mandamentos, pedirei ao meu Pai que enviará outro Consolador prometido, que ele ficará para a eternidade. Consolador prometido. Ficou Moisés, passou Jesus por parábolas, né? E quais foram as intenções de Jesus com as parábolas? As parábolas é um conto, é um acontecimento. Foi dada a época das parábolas porque nós tínhamos amadurecimento, condições de entender as coisas que iriam nos acontecer. Por isso que Jesus fala, né? A gente nem faz falar, falava porque é passado. Fala é presente. Então Jesus fala por parábolas. E parábolas é como se fosse alguma coisa nova.
Nós vamos estudar, por exemplo, né, tem ali uma essência de uma questão nova, até que a gente entra dentro dessa coisa nova e vai descobrindo. Passa alguém e fala, eu estudei isso aqui, aí vem outro, que como é que vai haver o entendimento? Quando há diálogo. É por isso que Jesus disse, onde estiver uma ou mais pessoas, lá eu estarei. Por quê? Porque haverá diálogo. Estudo, questionamento, filosofia vai estar lá, presente. Porque só a religião por si só, ela não consegue sustentar e explicar a nossa caminhada aqui na Terra. Então chegou lá o Consolador prometido, que é revelação. E só é uma revelação quando ela tem sentido. Né? Que é a terceira revelação. O Espiritismo só se deu porque necessitava de alguém fazer um trabalho com as características do Espiritismo, que foi quem? Kardec, né? Allan Kardec. E aí Allan Kardec fez esse trabalho. Qual que é o trabalho? O trabalho de nos levar a refletir. Então, nós que estamos aqui no planeta, e nós já temos um entendimentozinho da doutrina espírita, é responsabilidade nossa de refletirmos. Porque se nós pregamos para os outros que a vida continua, que a vida não acaba aqui, que nós não somos matéria, então logo eu tenho que ter a responsabilidade, e nós temos que ter, de vivenciá-la. Nós temos que vivenciá-lo hoje. Né? E vivenciá-lo hoje é o quê? Abrir mão de certas dificuldades que nós temos, né? A dificuldade que eu digo é de entendimento, e procurar o conhecimento. É esse conhecimento que vai sanar as nossas dúvidas. Quando nós temos alguma coisa e não encontramos resposta, com certeza nós ficamos ansiosos. Tem alguma coisa com ansiedade, não sei o quê, mas eu preciso conhecer. E aí, quando o Kardec, né, no século XIX, ele codificou, quer dizer, ele organizou a doutrina. É essa que vai nos auxiliar, é essa que vai nos fazer visualizar as coisas, tenha olhos de ver, né? Foi isso que Jesus fala, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque tantas vezes que nós vamos ver algo, vai chegar no momento que nós vamos sentir, opa, achei a resposta. Porque se a gente não encontra resposta como uma revelação, é velada. Né? Tem que ter a revelação. Só se tem a revelação se houver identificação. Então, a terceira revelação é a doutrina espírita. E ela consegue, através de pesquisas, né, fundamentadas, questionadas, explicar. Sem ela, ficaremos só na religião. Aí nós passamos, então, a deixar a filosofia e a ciência de lado. A ciência existe até no próprio Evangelho, dizendo a aliança da ciência e da religião. O Espiritismo, na verdade, a doutrina espírita apresenta a responsabilidade de comprovar é da ciência. É ela que tem essa responsabilidade de confirmar o que foi dito. Então, Moisés, aí nós falamos aqui de Moisés. O que é o Espiritismo, então? O Espiritismo, Allan Kardec, no século XIX, ele define assim, é uma ciência, é um conhecimento, né, que trata do espírito, da sua vinda, da origem. Origem, guarda bem essa palavra aí, origem. Quer dizer, de onde é que vem, para onde estou e para onde vou na minha vida pós-terra. Como que é esse trajeto? Com certeza esse trajeto já causa em nós uma questão, estamos procurando explicação para essa questão. E aí, pós-terra? Aonde é? Né? Então nós estamos no momento do conhecimento. Então, quando Kardec termina de codificar a doutrina espírita, já se inicia a regeneração. Planeta de provas e expiações, ao terminar, iniciou então a regeneração. Ah, mas não foi agora. Não, ela já caminha. Quando ele terminou, e ele, né, conseguiu então trazer para nós, né, esse trabalho maravilhoso
que Kardec fez durante aí a existência dele, né? Uma pedagogia clara, né? Auxilia. Então ele começou lá no Livro dos Espíritos, né? Fez 1019 questões, e a doutrina espírita, na verdade, ela oferece esse questionamento que é a filosofia, de questionar, de trazer esse questionamento, mas com a fé raciocinada. E aí, oi, som, saiu aí, gente? Então ele diz o que é o espiritismo. Define também que o espírito, de onde vem, o que faz na terra e sua destinação pós-terra, corresponde ao espiritismo. É uma ciência, né? É um conjunto de conhecimentos investigados, e ele diz o seguinte, um conhecimento investigado e elaborado. Mas então nós estamos no caminho certo. Se nós estudarmos os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e outros mais que faz parte do Gênesis, né? Tem outros livros que faz parte da fundamentação da doutrina espírita. Nós estamos no caminho certo. Logo nós vamos entender que a gente não acredita em qualquer coisa sem fundamento. Ah, eu acredito porque eu acredito. Não, porque é cientificamente, né, trabalhada isso, questionada e elaborada. Quer dizer, faz-se pergunta. Porque Kardec foi um trabalho excepcional. Ele olhou lá na época de Kardec, né, tinha as mesas girantes, muitas pessoas olhavam aquilo como uma diversão. E Kardec olhou e disse, olha, espera um pouquinho, tem alguma coisa atrás disso aqui. Então quer dizer que ele teve uma lucidez espiritual. Olha, então eu tenho que questionar, ver o que está acontecendo. E Kardec continuou, né, trazendo para nós essa doutrina maravilhosa. Porque depois que a gente frequenta a doutrina espírita por 2 semanas, nós já não podemos dizer mais de falar, né, que não sabe as coisas. Já foi conectado, já está envolvida para esse aprendizado, e é um convite, né, que Jesus faz. Ele diz que o objetivo do Espiritismo, é um dos objetivos, mas é o mais provável, é libertar o homem do materialismo. Nós estamos percebendo isso naturalmente. Olha, eu não posso fazer muita coisa porque a natureza está sentindo. Eu usava muita coisa, eu não preciso de tanto. Então ele já está sendo... É a consciência que está nos chegando até agora, né? Então, Kardec... Oi. Oi, som. Está saindo aí, gente? Kardec, vamos lá, foca no aperfeiçoamento moral e na prática do bem. Por que Kardec, ele foca nesses 2 aspectos, na moral e na prática do bem? Porque nós somos, né, seres inteligentes. Como diz Kardec, né, ele diz o seguinte, se a doutrina espírita é uma ciência, mas ela não se compara com as ciências biológicas, né, com a química e com a física, porque os espíritos são seres inteligentes, eles não vão estar quando a gente quer que eles estejam, né? É diferente. Então ela é ciência nesse sentido. Então é interessante quando a gente fica empolgado em doutrina espírita. Então, quando a prática do bem, ela não pode ficar desassociada da moral, ficar só no campo da inteligência. Se ela ficar só no campo da inteligência, aí tem no livro Doutrina Viva de Psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Franciscano Xavier, é um livro maravilhoso, ele vem nos alertar que pela inteligência as nações estão armadas até os dentes.
Está lá no livro, ele fala com essa postura e com esse modo. Só inteligência. Então, não ficamos felizes se alguém disser assim, eu sou inteligente. E a parte da moral? E a prática do bem? Se tiver esses 3 pilares, prática do bem, moral e a inteligência, está ok. Mas se ficar só na inteligência, nós estamos vendo aí, acontecendo. Porque quando nós adquirimos a moral, a gente para, ou nem para, né? A gente deixa de praticar o mal, conhecendo a lei. Olha, no outro dói em mim também. Se doer no outro, dói em mim também. Então, precisa de ter esses pilares. Só a inteligência não nos auxilia, nos complica, não é? Só pela inteligência. A doutrina espírita é a ciência, é uma filosofia. É uma doutrina com aspecto científico. Quer dizer, estuda, né? Porque se ela não tiver estudo, não consegue sustentar as verdades. As verdades, o que era verdade hoje, não é que é mentira, mas ela não consegue sustentar o nosso conhecimento. Ele vai ficar sem diretriz. A gente não sabe, falou uma coisa hoje, amanhã é outra, e há dubiedade, às vezes, de interpretação. A parte científica comprova aquilo que nós estamos, às vezes, vivenciando. E não tem nada difícil. Doutrina espírita não tem situações difíceis de aprendizado. É uma doutrina natural, quer dizer, contempla a natureza para nos auxiliar. É por ela que ela nos ensina. Então, passa que o mundo é uma escola, a natureza é professora. Antes mesmo do homem pintar, né, com várias cores, ou descobrir as cores, já existia o arco-íris lá no céu, com várias cores. Né? Antes que o homem inventasse o radar, o morcego já voava por sons, né? De sons de reflexo. Então a natureza está aí para a gente aprender com ela. Ela é parceira nossa. A doutrina espírita, né, nos convida a respeitar a natureza, a estarmos com. A verdade é mãe natureza. Ela nos auxilia, nos contempla, e nós pararmos e observarmos. Então, no sentido religioso, né? No sentido filosófico e religioso, para entender as leis que regem o universo espiritual e material. Falar espiritual e material, o Raul Teixeira ele fala uma coisa interessante, que quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos vivendo em 2 dimensões. A gente já vive elas, só que a gente ainda não consegue assimilar ou aceitar. Quando a gente dorme, nós estamos vivendo onde? A gente desdobra, né? Vai em sono, vivendo na dimensão espiritual. Quando a gente acorda, qual dimensão que nós estamos? Material. Mas não fica durante o dia sem ter esses nexos, né? De pensar, eu estou aqui, estou pensando em algum lugar. Então ele vem falar, né, dessa consistência da material e a espiritual. E uma coisa interessante, né, que ele fala é a ressurreição, né, que tratava às vezes até na Igreja Católica. Ela deveria ser mais debatida na doutrina espírita que na própria igreja. Por quê? Porque você ressurge, é isso que ele fala. Quando você dorme, você está exercitando, a gente fala na casa espírita, desencarne. Outros falam morte. Nós estamos toda vez fazendo isso. Então, nós, através da doutrina espírita, ela vai trazendo esse esclarecimento. Para a gente imaginar como que nós estamos entendendo isso. Então, a gente ressurge. Acordou, ressurreição, ressurgimos. Essa é a explicação, né? Que a doutrina espírita vem nos auxiliar. Olha que maravilha. Então ressurreição nesses termos, né? Todos os dias nós exercitamos a nossa saída daqui do mundo material para o mundo espiritual. Por isso que ele vem nos explicar.
E aí tem, no próprio texto, ele fala, vem explicar para nós sobre o sofrimento, né? Por que sofrimento? Aí, quando nós vamos falar disso aqui, nós vamos entender e nós não vamos transmitir responsabilidade, né, para Deus. Porque o grande desafio nosso é saber se eu sou responsável por meus próprios atos, se é Deus que coloca eles de desafio. Ah, Deus me fez sofrer. Foi Deus mesmo? Porque nós estamos aqui nesse planeta, nós somos completos. Parte de nós não estão em lugar nenhum. Nós, direto, a gente às vezes observa na nossa vida, acontece uma coisa e fala assim, mas eu faço bem, eu caminho tranquilo, não faço mal, por quê? São expiações do passado. E onde é que está esse passado? Nada mais é do que no nosso perispírito, arquivado, como se fosse um disquete. Todas as nossas ações, até essa fala nossa aqui, se no mundo espiritual um dia quisermos ter acesso a ela, e se for para o bem, com certeza. Então, tudo que se faz, registra, armazena. Então, eu não posso criticar a Deus. Se eu semear algo bom, com certeza eu vou receber algo bom. Mas se eu semear, nós temos o livre-arbítrio, né? Se eu semear coisas que não me fazem bem, também eu vou colher. Basicamente, nesse planeta, é semeadura e colheita. A doutrina espírita está aí. Por isso que ela é consoladora, porque ela vai tirando as nossas dúvidas, ela vai trazendo o amparo, a tranquilidade. Ninguém, olha que maravilha, a gente fala desse aspecto, né, de desencarne, para ele se tornar natural. Não é para a gente amedrontar, nós temos que lembrar que o medo, eu tenho medo de tal coisa, nós sabemos que é o quê? Uma desarmonia em qualquer situação. Ou foi agora ou que nós cometemos, mas que nós estamos fortalecidos para enfrentar os nossos desafios. Nós estamos fortalecidos. Né? Jesus quer isso de nós, para que ele mesmo disse, né? Tua fé te curou. E ele até comenta no texto do Evangelho, raça incrédula, até quando irei ficar convosco? Ele está dizendo para nós fortalecermos na fé. Fé, não existe fé fraca e nem fé forte, existe fé. Né? Então, é o grau e o momento que eu estou vivenciando os desafios da minha vida, é que vai me colocar se a minha fé está, né, está ativada, está fortalecida, ou se não está ativada, não está precisando de ser fortalecida. Pessoal, 8h30, o final aí, quantos minutos? 15 para as 9. Então, nós vamos continuar dizendo o seguinte. Então, quando no texto próprio fala a origem do Espírito, eu vou comentar aqui uma mensagem com vocês, porque tudo aquilo que já estiver pronto e apto, né, para apresentar a nós, será feito o quê? Rasgar o véu. O Espiritismo é esse, né? Ele convida para rasgar o véu. O que é tirar o véu? Aquilo que ficou durante muito tempo, que não ficou mal compreendido, e mal entendido, e mal explicado, ou não foi bem entendido através dos ensinamentos de Jesus. Interessante que, quando ele fala da origem, nós ficamos questionando de onde é que parte essa questão. Nós estamos aqui, nós estamos vivenciando aqui agora, neste momento. Mas, e as explicações para fortalecer esse conhecimento? Elas vão se dar no momento certo. Por exemplo, que Jesus falava por parábolas, para sabendo que as parábolas ela ia perpetuar por muito tempo, até que nós tivéssemos condições de caminhar e fazer o quê? Ouvidos de ouvir e olhos de ver.
Porque é como se nós, se não fosse respeitado esse tempo, é como se pedisse alguém para viajar e ir lá na tribo indígena tentar conectar com eles, com o idioma deles e o nosso conosco. Daria certo? Então, por isso que é bom a gente entender por que, que as coisas não resolvem como mágica. Na verdade, Deus age conosco pela paciência. Ser perfeito, né? Ser de perfeito, como o vosso Pai é. Então, vamos fazer como Deus faz, com paciência. Nós, às vezes, estamos esperando umas mágicas aí acontecer, né? Que a tecnologia está aí. Ela nos apresenta coisas que são mirabolantes. Nós estamos aguardando, às vezes, ou às vezes nós somos, vem até nós, para saber, por exemplo, assim, uma coisa, vai chegar um monte de ET que vai resolver o problema da Terra. É isso mesmo? Não é que vai acontecer. O que vai acontecer, as mudanças que terão que acontecer é conosco. É eu comigo mesmo, eu tenho que estar melhor. Não é olhar para o outro e dizer, você tem que melhorar, eu é que tenho que estar melhor. Porque às vezes aquele espírito que a gente aponta o dedo e condena, está com quantidades de encarnações menor que nós. Então, às vezes, nós estamos com 2, 3 vezes mais encarnações com aquele espírito. Vai chegar um amadurecimento no tempo certo, com paciência. Não é com atropelo, não é com correria. É por isso que traz o aconchego. Se nós tentarmos, todos nós, que vamos resolver o problema da terra, nós não vamos conseguir. Jesus veio, né? Tanta coisa que ele nos falou, há quanto tempo ele esteve na terra, né? E até hoje, nós fazemos coisas lá do tempo da lei mosaica. Nós fazemos. E aí, tem até uma historinha, né? A Maristela Santos conta uma historinha lá, interessante, que ela fala assim, tinha um rapaz, né, desencarnou, chegou num determinado local, onde eles amparavam as pessoas, e o rapaz chegou, conversou lá com o atendente fez de conta que não viu, ficou ali aguardando ele conversar. Aí o atendente olhou para ele, olhou e falou assim, vê aí para mim, não tem nada escrito aí nesse relatório seu aí não? Eu vou ver para o senhor. O nome do senhor, pegou lá, olhou o nome dele. Isso é a Maristela Santos contando essa história. Olhou, observou e, não tem nada. Faz o seguinte, não tem nada no relatório do senhor aqui, mas eu vou te dar uma folha e o senhor escreve na folha aí quais foram as ações que o senhor praticou lá na terra. E ele foi lá e escreveu. Eu fui assim, quando uma pessoa era tratada bem, tratava ela bem também. Mas quando ela não queria fazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse, aí eu era duro com ela. Fatos desse jeito. E descreveu muito. E ele diz, aonde é que eu vou estar? Ele falou, olha, eu fiz uma somatória aqui, pelo jeito, você vai ter que reencarnar 16 vezes. Porque o relator é lá no tempo das leis mosaicas. Então, nós falamos essa historinha para nos chamar para reflexão, para que a gente viva na era, né, de Jesus, não viver na era mosaica. Então, na era de Jesus é o quê? Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essas duas leis são mosaicas. Você pode ver que ele não coloca não, ele não coloca outra coisa, ele captou, né? Perguntou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para que a gente entenda essa diferença de as nossas reações, aí a gente começa a analisar as nossas reações. Será que no trânsito lá, aí nós vamos trazer para o dia a dia, porque a gente vive isso, né? Será que lá eu peguei pesado com fulano de tal? Será que ele estava bem, né? Pisou no freio, quase que eu bati o carro. E aí? Como é que está? Então nós estamos, na verdade a doutrina espírita nos convida para vivenciar o Consolador prometido.
na era do Consolador prometido. No Moisés já foi, Jesus era as parábolas, e aí ele falou, olha, está lá, não falta entendimento, paciência. Pessoal, vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo é interessante, que ele nos auxilia o entendimento e a aceitação. Eu vou só fundamentar um pouquinho desse vídeo que vai ser passado. Ele chama Jornada. Esse livro, ele está, na verdade não é livro, a Jornada é um soneto que está no livro Antologia dos Imortais, de 1963. E em 1963 essa informação já estava aqui em nós. Ela vai nos explicar como é que o nosso espírito, eu falei a palavra origem, né? E eu quero agradecer também, e é bom que nós tenhamos companheiros, né? O Henrique, que ele capturou na verdade, essa informação aqui, e é maravilhosa. Porque através desse soneto, psicografia de Antônio da Fontoura Chaves, ele é que psicografou, recebida por Francisco Cândido Xavier, em 1963. Ela não é conhecimento da colônia, não é dos amigos nossos. Então, eles fizeram uma animação com a inteligência artificial. E vocês vão ver, interessante, que ele conta as passagens de Moisés, vocês vão ver Jesus, vão ver Kardec. Tá? Então, eu achei assim que essa situação aqui pareceu comigo. Porque eu ficava me questionando, olhava nas coisas, quem fez a lua? De onde é que eu vim? Com 9 anos de idade, eu ficava questionando essas coisas. E só agora, nesses dias agora que eu fui entender. Não achei livro, não achei informação, porque era onde? Na hora certa, no momento correto, elas aparecem. Elas ficam por aí, mas elas, na hora certinha, elas chegam até nós, tá? Tudo que sou. Elias. Jornada. Psicografia de Adelino da Fontoura Chaves, recebida por Chico Xavier. Elias, não está passando não. Jornada. Jornada. Psicografia de Adelino da Fontoura Chaves, recebida por Chico Xavier. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encarcerado, eu era. Infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois, fui animal, no instinto da fera. Achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar, para então compreendê-las.
agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Adelino da Fontoura Chaves, 1855 a 1884. Foi um poeta nascido em Axixá, Maranhão, que viveu no século XIX e faleceu em Lisboa, Portugal. Sua obra ganhou um novo olhar no século XX, quando um de seus sonetos foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e publicado em Antologia dos Imortais em 1962. Na verdade, esse material, né, e o estudo da noite, né, que acaba aí fazendo a junção do conhecimento, né, traz para nós. É interessante que a gente observe isso. No momento a gente leva um choque. Quer dizer, eu fui átomo, né? Quer dizer, o período que ele esteve, a energia cósmica universal, que é o espírito, né? Estagiou no mineral, passou pelo animal, chegou no vegetal e agora hominal. Então, gente, nós estamos na última experiência, né? Que é o hominal. Depois daqui nós fazemos o quê? Com certeza nós iremos viver no mundo espiritual. Quero agradecer a cada um a paciência e em outras oportunidades, né, Deus permita todos nós estarmos aqui juntos.